Meu nome é Soraya, e eu tinha aproximadamente 10 anos quando o doppelganger da minha irmã se manifestou para mim pela primeira vez. Em casa moravam meus pais, minha irmã Kênia, a caçula Karen e eu, a filha mais velha. A casa dos meus pais fica em um pequeno conjunto habitacional, onde é difícil ter privacidade por causa do pouco espaço e da distribuição dos cômodos. Era um dia comum onde minha mãe estava cozinhando e minhas irmãs pequenas assistiam televisão, ou pelo menos eu achava que sim. Eu estava no quintal dos fundos lavando um par de meias no tanque. Essa parte da casa ficava logo depois da cozinha, num pequeno corredor que levava até a sala. De repente vi Kênia passando correndo. Notei que estava descalça e usava um vestido ou camisola branca que ia até uns 5 dedos abaixo do joelho. Era uma peça que eu nunca tinha visto ela usar. Minha mãe nunca deixava a gente andar descalça, pois ela sempre dizia que a gente ia acabar doente porque o frio entrava pelos pés. Como toda irmã mais velha e fofoqueira, falei em voz alta. Kênia, por que você está descalça? Fiz isso com a intenção de que minha mãe a repreendesse, mas ela me olhou estranha e respondeu. Com quem você está falando? Sua irmã entrou para tomar banho. Naquele momento senti uma sensação estranha, já que eu tinha certeza do que tinha visto. Sem um pingo de dúvida, era minha irmã que passou por ali. Pelo menos parecia ser ela. Tinha o cabelo cacheado quase preto, exatamente como o dela. Mesmo assim, tentei não dar importância. Minha voz interior dizia que era só imaginação, mas a partir daquele dia começaram a acontecer coisas estranhas. As chaves sumiam, as roupas mudavam de lugar, e muitas vezes eu não achava coisas que precisava, tipo um pente ou uma blusa. Com isso eu acabava indo para a escola nervosa, com medo de ter algum problema na cabeça, já que ao voltar encontrava os objetos perdidos nos mesmos lugares onde já havia procurado várias vezes. Um dia, quando contei à minha mãe sobre a menina que tinha visto, ela me revelou algo surpreendente. Disse que quando estava grávida de mim, uma menina pequena apareceu para ela, vestida com uma camisola branca e cabelo cacheado, mas loiro em vez de pretos. Aquela menina apenas disse: Oi, meu nome é Raquel, e desapareceu. Desde que ela me contou isso, decidimos apelidar aquela presença de Raquel. Depois disso, comecei a ter sonhos estranhos. Neles eu sentia que flutuava e via meu quarto mergulhado na escuridão. Com o tempo descobri o que era a paralisia do sono, porque isso acontecia comigo com frequência. No entanto, sempre que acontecia, havia algo a mais. Chame como quiser, mas uma sombra ou vulto ficava de pé ao meu lado. Eu lutava para me mover ou para sair correndo, mas era em vão. O tempo passava e a menina idêntica à minha irmã continuava aparecendo esporadicamente. Até certo ponto eu poderia dizer que me acostumei a vê-la e fingir que nada estava acontecendo, mas à medida que minha irmã crescia, a situação se tornava cada vez mais inquietante. Aquele ser também crescia junto com ela, como se fosse seu reflexo, mas sempre com a camisola branca que a caracterizava. Não fui só eu que a vi. Depois minha mãe e a própria Kênia também a viram. Curiosamente, meu pai e nossa irmã mais nova nunca presenciaram nada. Numa noite como qualquer outra, lavei meu rosto e fui me deitar. Já tinha me resignado àquela sensação de que algo se sentava na minha cama, mas aquela noite foi diferente. Tive o que agora sei que foi uma experiência extracorporal. Senti uma eletricidade percorrer meu corpo e tudo começou a girar. Lutei para abrir os olhos e, quando consegui, vi algo aterrorizante. Eu ainda estava deitada e era como se eu tivesse me separado do meu corpo. Me sentia leve, como se flutuasse em uma nuvem. O quarto estava muito escuro, então mal dava para distinguir o que havia ao redor. Senti curiosidade e decidi sair do meu quarto, mas assim que coloquei o pé para fora senti que caía em um imenso vazio e de repente estava de volta à minha cama.
Fiquei assim por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo, até que em um dos cantos vi uma sombra. Acho que nem preciso dizer que fiquei tomada pelo medo. Tentei desesperadamente voltar ao meu corpo físico, até que finalmente consegui. Devo mencionar que esse tipo de experiência se tornou frequente. Durante um tempo, a hora de dormir era sempre aterrorizante, porque eu sabia que algo iria acontecer, porém o sono sempre acabava me vencendo. No entanto, tudo isso foi pouco comparado ao que estava por vir. Nessa altura do campeonato, já tinham se passado 10 anos desde a primeira vez que vi Raquel. Havíamos aprendido a conviver com os acontecimentos estranhos, mas naquela noite tudo mudou. Era hora de dormir e, como tantas outras vezes, sentia a eletricidade percorrer meu corpo. Eu sabia que estava prestes a ter outra experiência fora do corpo. Num instante já estava flutuando, vendo meu próprio corpo dormindo. Então notei que num canto escuro demais, numa escuridão tão densa que não deixava passar nem um mínimo raio de luz, surgiram 2 mãos esqueléticas. Depois de alguns segundos consegui ver metade de um rosto. Usavam um véu, e o mais bizarro é que eu conseguia ver quem estava ali. Aquela coisa parecia minha irmã Kênia, mas em estado de decomposição. À medida que se aproximava, a escuridão a acompanhava, devorando a luz do quarto. Quando chegou perto de mim, estendeu suas mãos ossudas e com uma voz oca disse: "Vem comigo." Ao dizer isso, agarrou meus pulsos com força. Eu sabia que precisava voltar ao meu corpo físico a qualquer custo, mas dessa vez foi muito mais difícil. Pareceu uma eternidade, mas finalmente consegui acordar. Quando acordei, ainda sentia nos pés a pressão daquelas mãos. Algo dentro de mim quer acreditar que foi apenas um sonho, mas para ser honesta, só estou tentando enganar meu cérebro para não sentir tanto medo. Essa foi a última vez que vi Raquel, o doppelganger da minha irmã. Já se passaram uns 10 anos desde aquela noite. No total, já são 20 anos desde a primeira vez que tive essa experiência paranormal. Um fato curioso é que minha mãe, minha irmã Kênia e eu estamos conectadas de uma forma estranha. Quando algo acontece com uma de nós, ou quando uma tem um pesadelo, as outras também sentem ou têm sonhos estranhos. Minha avó costumava dizer: "Quando você nasceu, roubou meus poderes." Mas essa conexão é uma história que vou contar depois, pois eu tenho muitas outras experiências para compartilhar. Aqui sinto que realmente me escutam. Eu tinha 18 anos quando conheci Gabriel. Desde o começo, meus pais não concordaram que ele fosse meu namorado, pois diziam que ele não era um bom rapaz. Eles perceberam algo que não gostaram, mas eu não dei ouvidos. Com o tempo entendi que a experiência deles fez com que notassem isso. De certa forma, eu tinha uma tendência a contradizer meus pais, porque minha relação com eles não era boa. Eu brigava por tudo com minha mãe, pois parecia que nossos santos não se batiam, e fora que ela me repreendia o tempo todo. Com meu pai eu não brigava tanto, embora também não tivesse vínculo com ele. Ele era uma pessoa que se irritava com qualquer coisa, e eu procurava evitá-lo ao máximo. Então, quando comecei a sair com Gabriel, não era tanto porque eu estava apaixonada, eu só queria provocar meus pais. E consegui. Achei que depois de um tempo eu me afastaria dele e tudo voltaria ao normal. Jamais pensei que uma má decisão me levaria a tantos problemas e a situações tão perturbadoras que ainda hoje não consegui resolver. Entre brigas e discussões, eu não me afastei de Gabriel. Continuamos namorando. O problema é que não medi as consequências das minhas atitudes e, por descuido, acabei engravidando. Quando contei ao Gabi, era assim que eu o chamava carinhosamente,
Achei que ele fosse sair correndo e me abandonar com o bebê. Mas aconteceu exatamente o contrário. Notei que ele estava nervoso e confuso, mas me ofereceu apoio. Ele disse que se casaria comigo e que formaríamos uma família melhor do que a dele e a minha. A verdade é que eu não pensava em me casar naquela idade, mas também não queria ficar solteira e criar um filho sozinha. Naquela época, a sociedade ainda apontava o dedo para quem cometia esse tipo de erro. Então disse ao Gabi que ele teria que falar com meus pais. Ele era apenas 3 anos mais velho do que eu, então também era muito jovem. Meus pais ficaram furiosos quando souberam da gravidez e, contrariados, permitiram o casamento. Eles não podiam permitir que as pessoas falassem mal de mim. Foi um casamento rápido e simples, e acho que no fundo eu o amava, e ele também me amava. Digo isso porque nos primeiros 2 anos vivemos em paz. Sim, com pouco dinheiro, mas cuidando com carinho do nosso filho. Ele trabalhava na construção civil e eu ficava em casa fazendo tapetes, cuidando do lar e do nosso bebê. Porém, depois desse tempo, notei que Gabi começou a se distanciar de mim. Éramos muito jovens e a responsabilidade de ser pais foi grande demais para nós. Passamos a brigar com frequência e isso desencadeou uma bebedeira nele nos finais de semana. A noite chegava muito tarde e às vezes nem voltava para casa. Quando eu ouvia a porta se abrindo, me levantava para gritar uma série de insultos e isso o deixava ainda mais furioso. Me envergonha dizer isso, mas chegamos às vias de fato. O pouco ou muito amor que existia virou um ódio profundo e recíproco. Nessa época, Gabi comprou uma moto para ir ao trabalho. Lembro que naquela noite brigamos como nunca antes. Eu arranhei seu rosto e ele me deu um soco que me fez amaldiçoá-lo. Gritei palavras que até hoje ecoam na minha cabeça. Disse que esperava que ele morresse e apodrecesse no inferno. Quando gritei isso, Gabriel parou, olhou para mim com ódio e disse que se morresse, não me deixaria em paz. O pior foi que ele saiu furioso de casa, montado na moto igual um maluco. Ouvi o motor sendo ligado com força, mesmo ele estando claramente embriagado. E o inevitável aconteceu. Gabriel morreu numa curva acentuada na saída da cidade. Eu não quis vê-lo, mas dizem que seu rosto ficou desfigurado e que uma das pernas foi encontrada do outro lado do córrego. Estaria mentindo se dissesse que a morte dele me doeu. Naquele momento senti como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Embora eu não quisesse criar meu filho sozinha, agora as pessoas me viam como a jovem viúva sofredora e não como a mãe solteira que cometeu um pecado. Achei que com a morte dele estaria livre daquele homem ruim e que agora eu poderia viver em paz. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, mas o cheiro da colônia que Gabriel usava invadia a casa. Aquilo começou a me causar estranheza, já que não havia razão para aquele cheiro continuar ali. Quando criei coragem, coloquei todas suas coisas em sacos pretos de lixo e nem sequer entreguei aos pais dele. Joguei tudo no container de lixo. Tive o cuidado de não deixar nada dele para trás, pois não queria que meu filho lembrasse do pai. Foi a única forma que encontrei de me sentir tranquila. Naquela noite respirei aliviada, achando que o pesadelo de sentir aquele perfume tinha acabado. Mas aconteceu o contrário. Naquela mesma noite, ele começou a se manifestar com raiva. Era mais de meia-noite quando ouvi alguém escancarar a porta da frente com força. Olhei para a sala, revirei toda a casa, mas não havia ninguém. Decidi que era somente o vento e voltei para a cama. Mas assim que me deitei, um sussurro no ouvido me fez pular. Era a voz do Gabriel cantando uma música que ele gostava muito, a mesma que cantou no dia em que nosso filho nasceu. Ele começou a cantarolar bem baixinho, então saltei da cama e abracei meu pequeno. Como se sentisse algo, ele começou a chorar desesperadamente. Poucos minutos depois, tudo ficou em silêncio.
Não sabia se saía naquela hora. Já que eu não tinha carro, não podia correr feito louca pela rua. Estava chuviscando e eu arriscaria a saúde do meu filho andando naquela hora da noite. Tentei acalmá-lo, envolvendo-o numa coberta e cantando uma canção de ninar. Aos poucos ele foi adormecendo e eu também. Adormecemos no sofá da sala, mas isso durou pouco, já que senti um puxão no meu cabelo. Ao acordar, vi novamente o formato escuro parado na porta. Tentei gritar, mas o medo prendeu minha voz e consegui apenas balbuciar algumas palavras sem sentido. A primeira coisa em que pensei foi no meu filho, mas ele estava bem. Meu maior pavor surgiu quando vi a sombra começar a andar bem devagar. Aquilo foi se aproximando e eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisada pelo medo e só consegui gritar para que ele, o Gabriel, fosse embora. Ele já tinha me machucado demais, então por que não nos deixava em paz? Mal consegui terminar a frase, quando a sombra, com uma velocidade impressionante, apareceu bem na minha frente. E quando a vi de perto, pude ver o rosto, ou melhor, o que deveria ser um rosto. Era uma massa de carne, sem olhos, sem nariz e sem boca. Ao ver aquilo, senti um medo que me deixou congelada. Enquanto isso, ele permanecia parado ao lado do sofá igual uma estátua. Com muito cuidado, abracei meu filho e saí correndo de casa. Era difícil conseguir um táxi naquela hora da madrugada, mas com certeza algum anjo colocou um motorista de carro por perto. Vi quando ele deixou uma passageira a 6 casas dali. Gritei desesperadamente e pedi que me levasse para a casa dos meus pais. Eu não tinha dinheiro comigo nem nenhuma outra coisa, mas não queria mais ficar naquela casa. Naquela casa que ele ainda achava que era dele. Eu tinha dito que jamais voltaria para a casa dos meus pais, mas tive que engolir minhas palavras. E quando toquei a campainha, pedi ao motorista do táxi que me esperasse. Eu precisava pedir dinheiro aos meus pais para pagar pelo serviço. Meu pai abriu a porta com um pouco de receio, primeiro perguntando quem era. Ao ouvir minha voz, tirou a chave da fechadura. Pedi que ele pagasse o motorista e o homem foi embora. Meu pai me perguntou o que havia acontecido, mas não quis dizer a verdade porque tinha medo que ele não acreditasse em mim. Disse apenas que alguém tentou invadir a casa e que preferi sair correndo. Meu pai ficou me olhando, como se duvidasse da minha resposta, já que eu não sou boa em mentir. Naquele momento, meu filho começou a chorar e meu pai não fez mais perguntas. Ele me levou para o que era o meu antigo quarto e disse que no dia seguinte eu poderia lhe contar os detalhes. Agora era hora de descansarmos e ele voltou a se deitar. Demorei para conseguir pegar no sono. Apesar daquele quarto ter sido meu anos atrás, agora eu me sentia uma intrusa na casa dos meus pais, especialmente porque eu não queria voltar para lá e tive que fazê-lo por puro medo. Eu não sabia o que fazer, nem como afastar o, entre aspas, Gabriel. Agora eu tinha certeza de que era ele, mas não entendia por que não nos deixava em paz. Estava claro que sua alma não descansava, e isso me apavorava ainda mais, pensando que ele nunca se afastaria de nós. Foi muito difícil conseguir descansar, pois fiquei pensando em tudo o que poderia acontecer depois. Na manhã seguinte, assim que ouvi minha mãe já acordada, me levantei. Vi meu pequeno dormindo profundamente, e isso me trouxe um pouco de paz. Pelo menos um de nós conseguiu descansar. Contei para eles todos os detalhes do que aconteceu na casa. Meu pai também se juntou à conversa, mas ficou calado, tentando entender tudo o que eu dizia. A primeira coisa que minha mãe sugeriu foi levar um padre para benzer a casa. Também disse que precisávamos avisar os pais do Gabriel sobre o que estava acontecendo para que mandassem rezar missas, fazer novenas e tudo o que fosse necessário para que sua alma pudesse descansar em paz. Fiz tudo o que minha mãe sugeriu, ou melhor dizendo, ela mesma cuidou de chamar o padre, de rezar,
e de colocar uma fotografia de Gabi com um terço e uma vela. Depois que tudo parecia estar em ordem, voltei para minha casa. Não vou negar que no primeiro dia voltei cheia de medo. Revirei cada canto da casa procurando qualquer sinal de que ele ainda estivesse ali, mas tudo parecia normal. Os dias seguintes foram tranquilos, não houve mais sons, nem aquele cheiro tão peculiar da loção dele. Aos poucos fui me acalmando, acreditando que o problema estava resolvido. Essa paz durou apenas 2 semanas, porque vivi a pior noite justamente na véspera do aniversário do Gabriel. Lembro que deixei acesa uma luz fraca, que iluminava apenas um pouco o ambiente e impedia a casa de ficar totalmente às escuras. Depois da meia-noite, aconteceu o pior. Primeiro ouvi o barulho de uma moto como se fosse dentro da minha cabeça. Foi esse som que me acordou e parece que também acordou meu filho, que começou a chorar. Eu o abracei, tentando acalmá-lo da melhor maneira possível. Olhei pela janela, mas lá fora não havia nenhuma moto. Naquele momento, um pensamento sombrio me invadiu, pois me lembrei do Gabriel. Mas logo o racional me dizia que aquilo era impossível. Ele não podia estar em uma moto. De repente, ouvi novamente o motor arrancando, e a casa ficou impregnada com o cheiro do perfume que ele usava. Senti um medo terrível, já que havia feito tantas coisas para ajudar sua alma a descansar e nada havia funcionado. Minha mente girava, buscando uma forma de proteger a mim e ao meu filho. Gritei para ele, pedi que nos deixasse em paz, pedi perdão também, mas nada adiantou. Quadros, vasos e pratos começaram a cair das paredes. Tudo foi ao chão. Corri até a porta, mas ela estava emperrada e não consegui abri-la. Abri a janela e comecei a gritar como louca pedindo ajuda. Àquela hora da noite todos estavam dormindo, e ninguém pensa em se levantar para ajudar uma desconhecida. Continuei gritando desesperada quando senti um puxão no meu cabelo. Foi tão forte que caí sentada, ainda com meu filho nos braços. A queda doeu muito e quando levantei o rosto vi apenas uma sombra escura, totalmente preta, parada diante de mim. Sabia que era ele, embora não tivesse rosto, voz ou qualquer traço humano. Achei que algo terrível fosse acontecer comigo e com meu filho. A única coisa que pensei foi em protegê-lo, então o abracei com força, fechei os olhos e o cobri com meu corpo. De repente, algo inexplicável aconteceu. Uma luz fraca apareceu do nada. Logo a luz ficou tão forte que não consegui mais abrir os olhos. Era uma luz cegante, e com muita dificuldade consegui abrir os olhos e vi quando aquela luz começou a levar o que restava do Gabriel. Vi como seu espírito foi desaparecendo aos poucos. Antes de sumir completamente, ele soltou um rugido como o de um animal, e então desapareceu. A luz também foi se apagando até sumir completamente. Acredito que foi o anjo da guarda do meu filho que o protegeu. E a mim também, embora eu achasse que não merecia. Pelo menos foi isso que eu quis acreditar. Me levantei com meu pequeno nos braços. Com muito medo, caminhei pela casa tremendo. Tive a impressão de que até meu filho entendia o que estava acontecendo, porque ficou acordado, mas em silêncio, atento a tudo ao redor. Afastei os cacos de copos e pratos quebrados e fui tentar abrir a porta. Dessa vez consegui sem dificuldade. Saí da casa e me sentei no chão. Ainda tomada pelo medo, comecei a chorar desconsoladamente. Sentia uma enorme culpa, pois eu o havia amaldiçoado e o condenado ao inferno. Gabriel morreu cheio de ressentimento e ódio contra mim e contra a nossa relação. Isso o levou a ter uma morte precoce e seu espírito não conseguia descansar. Fiquei sentada na porta da casa até o amanhecer. Quando vi as primeiras pessoas saindo para trabalhar, tomei coragem. Peguei meu filho nos braços e caminhei até a avenida para pegar um táxi e voltar para a casa dos meus pais. Não queria passar nem mais um minuto naquela casa onde vivi com Gabriel. Entendi que não tinha escolha.
Voltar para aquela casa seria reviver as mesmas lembranças. No momento em que o espírito de Gabriel desaparecia, ouvi gritos horríveis, como se várias pessoas estivessem dentro da casa. Depois veio o silêncio absoluto. Isso me faz pensar que talvez a alma dele não tenha ido para um lugar de paz. Estive em uma live há algumas semanas onde falavam sobre a famosa Rota 66 dos Estados Unidos. É um lugar que me chama muito a atenção, ainda mais porque eu fui o protagonista de uma história naquele lugar. Trabalhei por muitos anos como motorista de ônibus e muitas vezes precisava dirigir à noite para cumprir meus horários. Ao longo das minhas viagens por diferentes lugares dos Estados Unidos, ouvi todo tipo de história sobre a Estrada 66, mas nunca liguei muito. Por muito tempo achei que eram contos ou histórias que só aconteciam com quem acreditava nessas coisas paranormais, mas no fim percebi que não era bem assim. Era quase 3 da manhã de uma madrugada fria. Eu já estava dirigindo há várias horas e meus olhos começavam a pesar. A estrada estava vazia, escura e silenciosa, iluminada apenas pelos faróis do ônibus ou por um ou outro carro que passava por perto. Decidi procurar um lugar para esticar um pouco as pernas e também deixar os passageiros fazerem o mesmo. Mas bem na hora em que passava por um trecho especialmente solitário, vi umas luzes mais adiante. Ao me aproximar, consegui distinguir a silhueta de um ônibus escolar parado no acostamento. Era um modelo antigo, daqueles amarelos, com a pintura desgastada e as janelas cobertas de poeira. As luzes dele piscavam e não vi ninguém por perto. Achei estranho porque naquele horário e naquele trecho da estrada não era nada comum ver um ônibus escolar. Reduzi a velocidade e passei devagar por ele, tentando ver se havia alguém dentro. Foi então que percebi que havia pequenas pessoinhas brincando dentro do ônibus. Eram silhuetas pequenas, como de crianças sentadas nos bancos e agindo como qualquer criança indo para a escola. Mas havia algo que não fazia sentido. Na verdade, havia muitas coisas sem sentido. Para começar, eram quase 11 da noite. Estávamos na estrada e por perto não havia povoados, nem cidades, muito menos uma escola. E aquele ônibus estava ali parado, como se nada fosse. Ao passar perto dele, parei para ver se precisavam de ajuda, já que, por ser um veículo escolar, eles sempre têm prioridade sobre nós. Mas assim que fiz isso, todas as crianças pararam de brincar e de se mexer. Elas não se moviam, não falavam, apenas ficaram ali, imóveis. Senti algo estranho e acelerei um pouco, mas justo quando estava prestes a passar de vez, as luzes do ônibus se apagaram de repente. Algo dentro de mim dizia para não olhar pelos espelhos retrovisores. Mas eu olhei, e o que vi me deixou sem ar. As crianças não estavam mais dentro do ônibus, agora estavam na estrada. Dezenas de figuras pequenas paradas em fila, bem no meio do caminho, olhando na minha direção. Seus rostos estavam borrados, como se estivessem cobertos por uma névoa densa. Não tinham expressão, mas eu sentia que me observavam, como se estivessem esperando algo de mim. Não parei até chegar no próximo posto de gasolina. Desci tremendo, com o coração batendo nos ouvidos. Um senhor que trabalhava ali me viu e perguntou se eu estava bem quando me viu abaixado. Contei a ele o que tinha visto, tentando não soar como um maluco. O homem me ouviu e então balançou a cabeça. Ele disse que eu não era o primeiro a ver aquele ônibus e que também não seria o último. Segundo ele, há décadas, um grupo de crianças viajava de ônibus por aquela estrada, quando o motorista perdeu o controle e saiu da pista. O ônibus pegou fogo antes que pudessem tirá-las de lá e ninguém sobreviveu. Desde então, de vez em quando, alguns motoristas veem esse ônibus parado na estrada.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha irmã é daquelas pessoas que sempre sonha quando alguém vai morrer. Tem sido algo muito difícil para ela, especialmente quando ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Nunca contamos isso a ninguém, só entre nós mesmos. Por isso também se torna tão complicado quando ela sonha que um tio vai morrer e não podemos dizer nada. E não são sonhos qualquer, esses da morte são sonhos diferentes. Ela os vê com total precisão, como se estivesse lá. Não são borrados, nem confusos ou irreais como um sonho normal. De forma alguma. Ela simplesmente está ali, observando, e sempre nesses sonhos há mais alguém. Alguém que minha irmã descreve como uma mulher de 2 metros de altura, corpulenta, vestida toda de preto e com um véu que cobre o rosto. Ela está sempre lá à distância e do lado de fora das casas, olhando para algum telhado vizinho. Sempre com o olhar fixo em alguém em particular, alguém que ela segue atentamente com os olhos. Às vezes, minha irmã não consegue ver quem é a pessoa que vai morrer, mas na maioria das vezes, sim. Ela percebe, pois fica muito claro para ela. Não entendemos o porquê dela ter esses sonhos ou para que servem. Acho que ninguém que os tem consegue entender, porque não dá para evitar as mortes. Eles só te fazem sofrer e te deixam esperando, ou pelo menos era o que pensávamos. Outro dia minha irmã acordou chorando no meio da madrugada. Meu quarto fica de frente para o dela e dormimos com as portas abertas, então percebi assim que a ouvi. Eu estava com fones de ouvido porque durmo com música, mas consegui ouvir seu choro mesmo assim. Tirei os fones e percebi que realmente era ela chorando. Moramos só com nosso pai, que também acordou. Ela não gritava, mas chorava doído e de forma profunda. Sabíamos que tipo de sonho a fazia chorar daquele jeito. Minha irmã nos pediu para acender todas as luzes e fizemos isso. Voltamos até ela e ela pediu para fecharmos bem a porta e as janelas dos fundos, as que dão para o quintal. Foi aí que começamos a suspeitar que ela havia sonhado com nossa casa. Fizemos o possível para acalmá-la. Eu dormi com ela e meu pai foi para o meu quarto, para ficarmos todos por perto. Já de manhã, minha irmã nos contou seu sonho. Ela estava no telhado dos vizinhos e podia ver o nosso e a cerca de tela que o rodeava. Foi meu pai quem colocou essa cerca, porque frequentemente invadiam nosso quintal para roubar até as panelas velhas que deixávamos do lado de fora. Então todo o nosso terreno estava cercado com aquela tela de arame. Minha irmã notou alguém agachado, arrancando um canto da cerca, desesperado para entrar. Para entrar no nosso quintal. Demorou alguns segundos para ela reconhecer aquela forma, mas quando se definiu, ela viu que era aquela mulher de preto. Minha irmã olhou ao redor e percebeu que conseguia ver tudo com muita nitidez. À distância, conseguiu até ver um vizinho que saía com seu carro para trabalhar de madrugada. Não era um sonho normal. A mulher de preto estava lá. Meu pai e eu fomos verificar a cerca que minha irmã mencionou. Subimos no telhado e vimos toda uma seção arrancada de uma vez, como se alguém tivesse puxado com força. Não contamos para minha irmã que tudo era verdade, pois não era necessário. Já se passaram 1 mês e meio desde então, e todas as noites nós 3 dormimos com medo. O que vou contar não sei exatamente em que categoria se encaixa, mas tenho certeza que é um bom relato para o canal. Meu pai conta essa história o tempo todo nas reuniões de família, e recentemente, desde que ficou viciado em ouvir relatos de terror à noite, me pediu para compartilhá-la. Isso aconteceu na casa onde por muito tempo morou o tio Júlio.
Ele era artista e tinha a casa cheia de arte. Quando a herança foi dividida, essas peças foram as mais cobiçadas, especialmente pelo lado da minha família por parte de pai, que não é tão bem de vida quanto o lado do irmão dele. Como foram eles dois, meu pai e meu tio, que cuidaram do tio Júlio até o fim e que tiveram mais contato com o advogado, também foram os responsáveis por fazer o inventário de tudo o que havia naquela casa. Eles dois e o advogado foram os únicos que tiveram acesso. Estava tudo em ordem, exatamente como o tio Júlio tinha registrado. Quando chegou a hora de distribuir os bens, uma empresa de mudanças foi encarregada de levar tudo com cuidado até o depósito, onde tudo de valor ficaria guardado até ser entregue aos herdeiros. No entanto, naquele dia, havia algo que incomodava os homens da mudança. No quarto do tio, já completamente vazio e sem móveis, havia uma escultura em tamanho real coberta com um pano. Ao entrarem no cômodo e vê-la de frente, ficaram assustados com o tamanho dela e também porque parecia um fantasma. Os dois que a viram sabiam que não iriam conseguir lidar com aquilo sozinhos e, entre tantas coisas tão valiosas, seria melhor levá-la com muito cuidado até o fim. Enquanto discutiam isso no final do corredor, viram seu supervisor, a quem chamaram para que desse uma olhada. Da porta do quarto, o supervisor disse que esse tipo de figura podia ser muito pesada. Ajudem a descer o que vai pelas escadas e daqui a pouco a gente descobre do que é feita. Não acho que vamos conseguir içar, então vamos ter que ver como vamos descer com muito cuidado, disse ele. Os dois carregadores ajudaram e depois passaram para outras coisas leves no quarto ao lado. Mas eles não conseguiam parar de olhar para aquela figura coberta toda vez que passavam na frente da porta. Desciam com os objetos quando chegaram meu pai, meu tio e o advogado. Estavam verificando se tudo estava em ordem. O supervisor disse que estavam quase terminando, que só faltava ver como iriam descer com cuidado aquela escultura em tamanho real do quarto principal. O advogado fez uma cara esquisita e revisou sua lista. Depois olhou para o meu pai e para o meu tio, que também pareciam confusos, achando que algo havia passado despercebido. Que escultura! Não temos nada registrado desse tamanho. O supervisor pediu que eles o seguissem. Serviria para verem de que material era feita e se havia alguma orientação especial. Mas ao subirem e avançarem por aqueles corredores até o final, os dois carregadores que haviam ido na frente soltaram palavrões de susto e saíram correndo dali. É que no quarto não havia nada. Nenhuma figura e nenhum pano. Meu pai sempre é muito detalhista quando chega nessa parte da história. Ele sempre menciona o quanto um dos carregadores ficou mal, a ponto de terem que levá-lo ao hospital. Ninguém sabe a que escultura eles poderiam estar se referindo, pois não havia nenhuma assim. O mais estranho é que algum tempo depois, o advogado contou que alguns vizinhos chegaram a falar uma coisa. Quando ele ia até a casa para verificar as coisas, o que teve que fazer por um ano até que ela fosse vendida, os vizinhos perguntavam se havia alguém cuidando da casa, porque à noite viam alguém nas janelas, mexendo nas cortinas. Não conseguiam ver se era um homem ou uma mulher, só parecia alguém coberto com um pano. Não faz muito tempo que eu decidi pescar perto da minha casa, em um rio onde eu nunca tinha pescado antes. Fica em um trecho de mata ao lado de um parque conhecido por ter muitos moradores de rua dormindo por lá. Eu já queria conferir esse lugar há um tempo, então achei que agora era um bom momento para isso. Caminhei ao longo da margem do rio, procurando um bom local. Depois de alguns minutos de busca, me deparei com um enorme acampamento escondido entre as árvores. Era uma espécie de cabana grande feita de gravetos e estava cheia de garrafas de bebida vazias. Eu não queria chegar muito perto,
mas ao passar por ali, notei uma varinha de pesca do Homem-Aranha jogada na terra e um machado apoiado em um dos troncos. Quando passei pelo local, não vi nenhum morador de rua por perto. Então continuei andando para encontrar um lugar melhor mais adiante no rio. O rio era bem tranquilo ali, e achei que poderia ficar um tempo sentado. A pescaria estava lenta, então acabei apoiando minha vara em uma árvore e comecei a olhar ao redor. Depois de alguns minutos, percebi um movimento pelo canto do olho. Quando virei a cabeça, vi um homem caminhando lentamente em minha direção. A princípio, achei que poderia ser outro pescador ou alguém fazendo uma caminhada, mas então notei que ele estava segurando o machado que eu tinha visto antes no acampamento dos moradores de rua. O homem vestia um longo casaco preto, mesmo não estando frio, e tinha uma barba completamente branca. Pensei no que deveria fazer, mas tudo que eu tinha comigo era uma pequena faca para eviscerar e limpar peixes. Eu não teria a menor chance se tivesse que lutar contra um machado com aquela faquinha. O homem continuava vindo na minha direção, caminhando igual uma lesma, e não parecia ser uma pessoa boa. Senti minhas pernas pesadas como chumbo, mas consegui me arrastar até minha caixa de pesca e comecei a guardar meu equipamento o mais rápido possível. Peguei tudo, enfiei dentro da caixa e comecei a recuar, sem tirar os olhos do homem. Consegui ouvir ele gritando algo, mas sua fala era confusa e incompreensível. Parecia que ele estava berrando comigo, mas eu não ia parar para escutar. Quando me virei e comecei a correr, ouvi ele gritar algo novamente, mas não esperei para descobrir o que era. Eu não ia dar a ele um motivo para me perseguir. Corri direto para a estrada principal e assim que pisei no asfalto não parei até chegar ao meu carro. Nunca mais voltei para pescar lá. Acho que muito provavelmente o homem só queria me assustar para que eu fosse embora, já que ele provavelmente pescava ali e considerava aquele seu lugar particular. Não o culpo, afinal, se ele estivesse desesperado, poderia estar se sustentando com os peixes que pescava. Porém, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E eu não ia ficar por perto enquanto um morador de rua se aproximava de mim gritando e segurando um machado. Eu gosto de dirigir à noite porque não há nada que eu odeie mais do que dirigir com trânsito. Atualmente moro em Long Island e o trânsito aqui é realmente insuportável. Meu irmão veio para estudar na Flórida e eu gosto de visitá-lo com frequência. É uma viagem longa e, dependendo do horário de saída, pode levar até 18 horas. Gosto de sair de Nova York bem cedo, por volta das 2 da manhã, para evitar as áreas de maior tráfego antes que as ruas fiquem movimentadas. Era uma quinta-feira, às 2 da manhã, quando saí de casa para pegar a estrada. Parei em uma loja para pegar meu café da manhã, sabendo que tinha uma longa e exaustiva viagem pela frente. A razão pela qual eu estava dirigindo em vez de voar era porque ficaria lá por um mês inteiro e não queria depender do meu irmão para me levar a todos os lugares que eu precisasse. Quando saí de Long Island, já passava das 3 da manhã. Depois disso, a viagem foi tranquila até Jersey. Por volta das 4 da manhã, comecei a sentir fome, então saí da L95 assim que vi uma placa indicando comida. Vi que havia um McDonald's e decidi tomar café da manhã lá. Não comi nada antes de sair de casa, porque quando acordo tão cedo, parece que meu cérebro demora algumas horas para perceber que estou com fome. Pelo menos comigo é assim. Segui as placas até lá, e agora eu estava em algum lugar aleatório em Jersey. Não havia iluminação pública lá, e parecia que eu estava no meio do nada. A única luz vinha dos faróis do meu carro. Quando cheguei ao estacionamento do McDonald's, algumas luzes estavam acesas, e havia um carro estacionado lá, então entrei no drive-thru. O menu estava iluminado, então pensei que estivesse aberto,
mas fiquei olhando 1 minuto para o interfone e ninguém apareceu. Até disse com licença, mas nada. Peguei meu telefone e procurei informações sobre aquele McDonald's e adivinhe só, ele só abria às 6 da manhã. De repente, 3 batidas na minha janela me fizeram quase pular do assento. Olhei para a direita e havia um homem do lado de fora da janela, sorrindo. Ele fez um gesto para que eu abaixasse a janela. Eu não me sentia confortável com isso, então a abaixei só um pouco, o suficiente para ouvir o que ele dizia. Ele disse que o local não estava aberto e eu respondi que tinha acabado de descobrir isso. Então ele me contou que estava preso ali. Apontou para o outro carro no estacionamento e disse que a bateria havia acabado. Ele praticamente implorou para que eu o ajudasse a dar partida no carro dele. Eu disse que não tinha cabos de ligação, mas ele falou para não me preocupar, pois ele tinha cabos no porta-malas. Olhei novamente para o carro dele, estacionado no canto perto da floresta, e disse: Ok. Eu acredito no karma, e sabia que teria um karma ruim se deixasse aquele homem preso ali, em uma situação em que eu pudesse ajudá-lo. Ele se afastou do meu carro para que eu pudesse estacionar próximo ao dele. Como ele estava estacionado de frente, fiz o mesmo para alinhar nossos capôs o mais próximo possível. Conectamos os cabos nos terminais correspondentes e eu liguei meu carro novamente. Esperamos 1 minuto e eu disse a ele para tentar ligar o carro. Ele demorou um pouco, mas quando tentou, o carro não ligou. Esperamos mais alguns minutos e ele tentou novamente. Ainda nada. Achei estranho, considerando que ele tinha acabado de dirigir o carro, a bateria não deveria precisar de tanto tempo para recarregar. O homem então pediu que eu esperasse um pouco enquanto ele se afastava e fazia uma ligação no celular. Se não me engano, ele começou a falar em francês. Eu não entendo francês, então nem tentei ouvir o que ele dizia. Quando ele voltou, disse que o amigo dele sugeriu esperar mais alguns minutos e tentar de novo. Eu concordei. Estava tentando fazer a coisa certa, mas também torcendo para que aquilo não demorasse muito mais. Mas a última coisa que eu esperava aconteceu. 2 caminhões aceleraram agressivamente para dentro do estacionamento, um de cada lado do prédio. Imediatamente percebi o que estava acontecendo. Soltei um droga enquanto tirava os cabos da minha bateria e fechava o capô rapidamente, mas já era tarde. Os 2 caminhões bloquearam meu carro, me prendendo ali. Tive que pensar rápido. Olhei para o homem que ainda estava sorrindo, mas agora o sorriso parecia muito mais sinistro e assustador. Aquele olhar foi tão perturbador que ficou gravado na minha mente. Tranquei meu carro com o controle remoto e corri para a floresta. Corri no escuro, cortando minhas canelas e tropeçando em coisas no chão. Finalmente tropecei em algo e decidi ficar ali, me encolhendo o máximo possível. Ouvi algumas vozes de homens gritando em francês na floresta. Estava apavorado, pois eles se aproximavam. Não sabia quantos eram nem se estavam armados, mas ouvi pelo menos 3 vozes. Depois de algum tempo, as vozes começaram a se afastar. Senti um alívio até ouvir o som do alarme do meu carro ao longe. Quando voltei ao estacionamento, meu carro estava sozinho. Os outros veículos tinham ido embora, mas a pior parte. Minha janela traseira estava quebrada e tudo dentro do carro havia sido roubado. Chamei a polícia, mas não conseguiram recuperar nada. Foi uma experiência aterrorizante e espero que essas pessoas recebam o que merecem.